O primeiro que nós percebemos que temos que falar na palestra de hoje é por que a Terra tem esta condição atual, por que a superfície da Terra, porque todas as perguntas que vocês colocam aqui são muito boas, muito interessantes, mas essas perguntas têm um sentido porque a condição da Terra é esta que nós conhecemos, que nós estamos percebendo. Então é importante aprofundar por que a superfície da Terra tem esta condição, porque a humanidade da Terra é esta humanidade que nós conhecemos. E, fundamentalmente, o processo da vida da Terra em sua superfície é a responsabilidade de nossa humanidade. Não tem que ver com uma casualidade cósmica, com um erro cósmico. Tem que ver com nossa atitude frente às ofertas que a vida cósmica colocou para nós. E a humanidade da Terra não aceitou nunca as propostas evolutivas. Ela sempre tomou o mínimo da proposta evolutiva, mas o resto foi que colocou o livre-arbítrio, o desejo, o desequilíbrio, a ambição, os interesses pessoais, egoístas. Então, as propostas evolutivas não foram por ela aceitadas. Então, a consequência é que um campo de energia, como é a superfície da Terra, começa um processo de desequilíbrio, começa um processo de dilusão, começa a se dissolver os aspectos mais sutis desse campo de energia. E só começam a ficar nele muito ativas forças que não têm em sua atividade um sentido evolutivo, são forças involutivas. Estas forças circulam no sentido contrário da energia interna do indivíduo, da energia interna do planeta e das leis elevadas do cosmos, das leis superiores do cosmos. Então, gradativamente, a superfície começou a ficar doente. E como nós somos consciências que moramos na superfície, além de que somos superficiais, porque somos superficiais, não é uma coincidência, é uma relação perfeita do cosmos que coloca na superfície do planeta os seres mais superficiais, porque não podem aprofundar a realidade planetária e ficar em faixas de energia internas do planeta. Então vivem na superfície. Então a superfície da Terra começou a ficar doente, começou a ficar desequilibrada e nós acompanhamos esse sentido de desequilíbrio. Nós todos dizemos sim para esse desequilíbrio. E o desequilíbrio passou a formar parte de nossa vida muito livianamente, sem problema. O desequilíbrio começou a ser uma coisa normal, a desarmonia começou a ser uma coisa normal, sim? O egoísmo passou a ser uma coisa normal. Tanto normal é que muitas vezes a maioria dos atos egoístas não são percebidos por aquele que ativa aquele ato, que manifesta aquele ato. Porque certas coisas que são muito egoístas para nós, que são para o cosmos puro egoísmo, para nós é comum, é um pequeno defeito, sim? É um erro, mas um pequeno erro. Então, a história da Terra não é a história de um pequeno erro, é a história e a somatória de grandes erros e desvios. Mas agora a situação
é irreversível. A energia da Terra fica tão desequilibrada, a poluição psíquica, não só poluição física, química, sim? O lixo que geramos como civilização, a poluição psíquica principalmente, fez que nós fiquemos presos de forças psíquicas que no princípio, sim? Aqui no planeta, eles não tinham o poder que agora têm. Porque aquelas forças, eles se alimentam dos pensamentos desequilibrados, dos sentimentos baixos e desequilibrados, do sentimentalismo, do emocionalismo e de aquelas ações concretas, materiais que respondem a esses sentimentos, esses pensamentos desequilibrados. E esta situação não tinha mais margem para avançar, porque senão o planeta ia ficar destruído. Então a hierarquia cósmica, a hierarquia solar e a hierarquia do planeta mesmo, a hierarquia interna do planeta, começaram a trabalhar, sim, em sintonia com a vontade do cosmos, em sintonia com a vontade do governo celeste central, para concretar uma assistência de emergência para a Terra. De emergência mesmo. E adaptaram, não sei, não lembro como se fala. Adaptaram, igual que em espanhol. Obrigado. Adaptaram aspectos do plano evolutivo que já não serviam mais pelo desvio, pelo desequilíbrio. Têm que ser todos estudados novamente. Têm que ser revisados. E a hierarquia, praticamente, teve que cambiar todo o processo relativo ao plano evolutivo para a Terra. E do arquetipo original daquele plano evolutivo, hoje quase não queda nada. Para esta etapa da humanidade, o plano evolutivo tinha previsto que os seres desenvolvessem profundamente, aprofundaram muito, de modo estável, a intuição. E, afastada dessa possibilidade, a humanidade da Terra ficou aferrada, ficou apanhando para ela, convencida de que isso era muito bom, a instintividade, a animalidade, confirmando a atividade dos centros energéticos vajos, dos chakras vajos. Então, quase foi, até hoje, uma utopia que os seres da superfície da Terra tivessem em harmonia os chakras superiores, que eles ficaram em harmonia, que ficaram harmonizados, que a energia pudesse se manifestar neles com equilíbrio. Quase não existem seres que tenham os chakras do médio para cima, harmonizados, ativos, cumprindo a tarefa deles. E a maioria da energia fica concentrada nos chakras baixos. De aí o comportamento animal, instintivo, egoísta, desequilibrado. De aí que o corpo emocional da humanidade tem uma importância para ela que não é a mesma importância que tem para o cosmos. Para o cosmos, o corpo emocional dos seres é uma ferramenta para fazer as experiências da matéria. Uma ferramenta mais. Mas o que acontece com os seres humanos? Eles dão uma importância muito elevada, uma importância que não tem, aquilo que eles sentem, as emoções, os sentimentos. Mas, como o corpo emocional
fica identificado com a matéria, igual que o corpo mental, tanto os pensamentos como os sentimentos são muito baixos e são inservíveis, a maioria deles, para a situação do planeta. Por quê? Porque são egoístas esses sentimentos e pensamentos e porque confirmam a relação doente da humanidade com a matéria mesma. Porque o princípio do problema foi a identificação da humanidade com as forças da matéria. Lembram? Com essas forças que ficam na matéria. Mas que a lei do karma e as leis cósmicas colocam para nós para treinar com elas, para fazer ensaios evolutivos. Se você tem que fazer um ensaio, e só um ensaio, para dominar uma coisa, e a coisa termina dominando você, você tem um problema grande. Se você vai para um aquário para ver um peixe, e ele faz... E você termina fazendo o mesmo que o peixe dominou a situação, não? E aqui aconteceu isso. Aqui as forças começaram a fazer esse trabalho. Mas voltamos para a hierarquia, que hoje tem uma tarefa muito mais ampla daquela tarefa que originariamente tinha aquela que desenvolver, que era acompanhar, assistir o desenvolvimento, a caminhada evolutiva da humanidade aqui na Terra. Mas agora, a hierarquia não só tem que assistir muito à humanidade e ao planeta que ficam desequilibrados, sino que tem que fazer nossa própria tarefa, nosso próprio trabalho. Então, o cosmos tem que dar um tratamento da situação para poner um final bem preciso, efetivo. E que acontece? Que o final da energia que dominava o planeta, o fim dessa energia, chegou. Vocês não sei se lembram que nós falamos aqui há uns anos, que a polaridade do planeta era masculina, ela se esgotou em 1988 e começou a polaridade feminina. Isto aconteceu prematuramente, uns anos antes do previsto, por a situação da Terra e da humanidade. Tinha que ser frenada se diz? Travada, obrigado. Tinha que ser travada aquela situação, tinha que ser travado o avanço, do desborde, da exageração da humanidade em sua identificação com as forças da matéria. Então, agora nós temos uma assistência extra, porque podemos, nesta situação do planeta, receber estímulos muito mais simples, efetivos, mas também mais poderosos, mais fortes, mais elevados, para ir ao encontro daquilo que ficou afastado em nós, que foi a essência de nossa própria consciência interna, que foi a essência de nosso próprio cosmos interno. Então, o trabalho hoje, além de todas as perguntas, é recuperar a relação com as leis internas, a relação com a vida interna de nós, a relação com o cosmos que mora em nosso interior. Isso primeiro de tudo. Se essa é a meta do ser imediatamente, ele tem possibilidade de trabalhar neste processo tão complicado, tão difícil, que as hierarquias estão desenvolvendo para colocar a Terra em uma nova posição, para que o percurso desse processo possa se encaminhar evolutivamente, para que o fim da transição do planeta entre as duas polaridades pueda acontecer.
e a regência da lei evolutiva superior, transcendendo a superfície da Terra e a humanidade, a lei do karma, pode acontecer. Então, os seres que ficamos com um reconhecimento de que as coisas não são como a maioria da humanidade olha, fala, confirma, que existe outra coisa que está ocorrendo aqui no planeta, que a realidade é outra coisa, não aquilo que a maioria confirma. Nós temos um trabalho extra para fazer. E esse trabalho é fazer o que a maioria não vai fazer nunca. Jamais eles vão fazer isso. Vai se agotar a transição da Terra, a purificação da Terra vai acontecer, eles vão ser dissolvidos nesse sentido da face da Terra, da superfície da Terra, mas não têm consciência, nem vão ter consciência no futuro do que está acontecendo. Porque o materialismo é a doença que tem todos os membros da humanidade. Essa identificação com a matéria não permite compreender a mudança da energia do planeta, a necessidade de resgatar a relação do ser com o cosmos interno dele, sim? Com a consciência interna dele, não tem ideia de nenhuma dessas coisas. Então, agora nós, na palestra, com essas perguntas, que assistem muito desenvolvendo a palestra, vamos tentar aprofundar alguns pontos que são importantes para fazer esse trabalho a favor da vida planetária, a favor da recuperação, do resgate da vida planetária. Sim? Então, um pouco já falamos de que existem hierarquias que estão acompanhando este processo. E são hierarquias intraterrenas, são hierarquias extraterrestres. E acá, nesta pergunta, é colocado como é o contato com essas hierarquias, com esses seres. Como pode acontecer, não? Como contactar esses seres. Então, o contato não é uma questão que tem que ficar presente em nossa agenda. Você diz agenda aqui? Sim. Porque se você coloca essa prioridade em sua agenda, tudo que coloque depois não vai poder ser feito, porque vai ficar esperando o primeiro. Porque aquele que ambiciona o contato tem poucas possibilidades de conseguir isso. Porque o ser, o primeiro que tem que mudar, tem que transformar, é a atitude de poder elegir, mesmo que aquilo que elige seja uma coisa positiva, uma coisa que ele considere necessária, porque muitas das coisas positivas que nós consideramos necessárias não são necessárias, mas são positivas. Mas, olhe, quando você toma uma coisa positiva que não é necessária e coloca no principal, se na lista colocar como principal, ela já não é positiva. Ela muda sua polaridade. Faça-se uma interferência para você. Então, você pode pensar, é positivo o contato com hierarquias, com seres extraterrestres, com seres intraterrenos. Mesmo que sim, é muito positivo. Mas se você coloca como uma coisa, como uma prioridade, então passa a ser negativo. Por quê? Porque você vai fazer o mesmo que todos os seres humanos fazem neste planeta, sim? De elegir, mesmo que coisas positivas, aquilo que possivelmente não necessitam. Porque o ser, antes de pensar no contato com seres extraterrestres, com seres intraterrenos, com hierarquias, ele tem que recuperar, que resgatar a relação com seu próprio instrutor interno, com sua própria alma, com sua própria vida interna. Se ele não resgata essa relação, se ele fica afastado, se aquilo para ele é uma coisa que fica longe, que é uma coisa que fica assim, não muito precisa, por mais que ele ambicione, o contato com a hierarquia, o contato com seres de outros níveis de consciência muito evoluídos, isso não vai acontecer.
E o que vai acontecer? A ambição dele vai abrir as portas do astral. E as entidades astrais vão dizer, eu sou a hierarquia, eu sou o ser intraterreno, eu sou o ser intraterrestre. Você fique preparado que aí vou tirar para você várias mensagens. E você fica assim, muito contente, feliz de receber todas essas mensagens. Mas a vida de você não vai cambiar. Porque o tempo disponível que você tem para o plano evolutivo vai tomar café com forças dissuasivas, com forças do astral, e eles passam uma mensagem. Se você fica preparado, você já tem um nível evolutivo muito elevado, vai salvar a Terra, você vai ser meu mensageiro. E ele fica louco de alegria. E assim passam os dias. Então temos muitas pessoas que são mensageiras do cosmos aqui. Você golpea as portas e todas, antes de dizer bom dia, passam uma mensagem que receberam à noite. Então, isto que pode parecer humor, não? É certo. Então, não é o conceito que nós temos do contato com a vida cósmica, não é o conceito que nós, nem o jeito que nós podemos proponer a vida cósmica, mediante o qual se pode fazer o contato com a hierarquia. Porque isso já foi resolto, foi resolvido. Você mesmo que não sabe, tem contato com a hierarquia. Mas tem contato com aquela parte de você, que é a vida interna de você, que não tem ambição, não tem desejos, não fica errada, não fica desequilibrada, sim? Não tem alterações de ânimo, de caráter, se entende? Essa, a consciência interna de nós, sim? O núcleo interno de todos nós tem contato com a hierarquia. Porque a hierarquia nestes tempos, principalmente, estimula os níveis internos do ser. Estimula esses níveis, esses núcleos de consciência. A mônada do ser, principalmente, o espírito do ser, ainda mais que a alma. Porque o principal núcleo, onde a hierarquia trabalha no contato com nós, é na mônada, no nível do espírito, na mônada. E a mônada recebe estímulos da hierarquia. Estímulos de entidades que têm composições muito, muito amplas e profundas. De entidades que ficam conformadas por seres extraterrestres, mas também por seres intraterrenos, por grandes devas, sim? Devas muito amplios em consciência, expandidos em consciência, que trabalham profundamente nessas entidades. Então, todo esse trabalho interno, essa mobilização interna de energias, sim, permite ao ser receber aqueles estímulos que ele necessita. E por que aqui nós não percebemos esses estímulos? Por isso de ficar envolvidos com forças da matéria. Se o ser busca a alinhação e a sintonia com sua vida interna, ele começa a mudar sua relação com a matéria. Porque você, se não percebe o que está acontecendo, continuamente fica envolvido, identificado com os fatos materiais. Pode ser que você não perceba que o único que você faz continuamente é fazer mais forte a relação de sua consciência com a matéria. Então, tem que ter consciência, tem que ter presente em sua consciência que a necessidade de soltar a relação, a identificação com a matéria e voltar sua consciência para o mundo interno, buscando ficar alinhado com o mundo interno, ficar em sintonia com o mundo interno, com o próprio mundo interno, com a própria realidade interna, tem que ser para você uma prioridade. Então, se aquilo passa a ser uma meta para a consciência, a religação com a vida interna, sim? A coligação com a vida interna, este fato de começar a ficar receptivos dos acontecimentos
do mundo interior é mais perto como possibilidade, fica mais perto como possibilidade. Então, quando nós tentamos e persistimos na busca de sintonia e alinhação, a própria mônada e a própria alma, elas começam a passar estímulos para nossa consciência, que são o verdadeiro tesouro que nós temos aqui nesse plano. Porque até que você não fica aberto aos estímulos internos, tudo o que você tem, mesmo que brilhe, é lixo. Porque o mundo da matéria não pode dar para você. Sim? Os tesouros que pode passar para você a vida interna. Um ser que fique identificado exclusivamente com a força da matéria, ele pode crer que tem ativa a fé, mas não tem fé. E ele pensa que tem fé porque tem crenças. E a fé não é uma crença, porque a crença é uma teoria. Então, como uma teoria vai colocar para você o resgate de sua identificação com a matéria? Uma teoria só serve para que você fique narcotizada, fique como drogada com a realidade. Porque você elige uma teoria que gosta e você coloca essa teoria ante a realidade. Então você não olha a realidade, olha aquilo que a teoria fala da realidade, entende? Então, para que o ser pueda também compreender e viver na fé, necessita resgatar a relação com a vida interna. Então, os estímulos internos, e se você fica receptivo desses estímulos e começa a ensaiar uma coisa que não tinha ensaiada, que era a obediência interna, sim? A vida de você começa a mudar. Porque enquanto você começa a obedecer ao estímulo interno, sim? A aplicar a energia que o estímulo coloca disponível para você, você começa a olhar a realidade e começa a ter uma relação com a matéria muito diferente. Muda toda a relação com a matéria. Então, voltamos para a fé. A fé é necessária, mas se não é uma teoria, mas se não é uma crença, se não é uma religião, se é uma energia viva em sua consciência. O que quer dizer uma energia viva? Uma energia capaz de conduzir sua consciência naquela relação que você tem com o mundo material. Porque você fica encarnada, porque tem uma relação para desenvolver com o mundo da matéria, mas não aquela relação que propõe para você forças dissuasivas que ficam na matéria, sino aquilo que você planificou para fazer na matéria. E você não vai saber o que planificou fazer na matéria se fica distanciada da vontade interna e fica identificada com a força da matéria. Então, isto de perceber a fé como uma energia potente, profunda, viva, começa a perceber o ser que vive a fé com essa condição, começa a perceber que todo aquilo que coloca para você o destino, o karma, sim, a vida mesma, é um fato absolutamente interior e espiritual. Nenhuma das coisas que você vai viver, vai olhar, vai perceber na vida, vai confirmar como acontecimento material. Você vai descobrir que a matéria é só revestimento de essência. Mas isso pode ser vivido, confirmado só na fé. E só a fé pode conduzir a consciência para reconhecer que todo fato na matéria é um acontecimento espiritual. Por quê é um acontecimento espiritual? Porque você tem que liberar seu espírito nele. Os acontecimentos são ofertados pela lei espiritual para a consciência, mas têm que ser resolvidos também em sintonia com a lei espiritual. A solução dos acontecimentos materiais, sim, não existe se você confirma que eles são materiais e não um fato colocado pela lei interna, pela lei espiritual. Então, quando você estabelece, recupera, resgata
¿sí?, a relação com a própria vida interna e começa a receber continuamente aquela energia que flui da vida interna, você começa a ter uma mirada diferente, vê, olha diferente tudo. Então, isto é o primeiro que temos que ter em conta. Quando você fica frente aos acontecimentos, que é o primeiro que pensa você? Que pensa? Eu como vou evitar isto? Como vou fazer que isto seja mais agradável? Ficar gostoso com tudo isto? Sim? Sim. Que isto não traz para mim problemas, eu não quero problemas, assim que o melhor é resolver isso para não ter problemas. Então, tudo o que representa para você aquela situação não é visto por você, não é olhado por você. Porque você não tem interesse de levar o mundo material, ofertando para a situação a solução da vida interna, a solução que a vida interna oferta para aquela questão, para aquele acontecimento. Então, o primeiro é isto que nós falamos, e o segundo, sim? Ofertar sempre para as situações a essência de nossa vida, a essência de nossa consciência. Então, ter um compromisso com a essência que mora na situação, para liberar a essência que mora na situação. Então, elevar a matéria que reviste a essência da situação. Mas se você despreza a matéria, ou fica envolvida com ela egoístamente, obsessivamente, isto que estou falando não pode acontecer, você não pode dar esse tratamento. Então, o ser que tem conscientemente uma busca espiritual, ele tem que reconhecer, em definitiva, ofertas espirituais em todos os acontecimentos que a vida coloca para ele. E se ele não nega que a vida espiritual fica aí e que é a que coloca aquele acontecimento, então ele começa a transformar a rigidez, sim, e a densidade do mundo material, para que comece a ficar mais perto do mundo material do mundo divino. Porque quando os seres encarnam, uma das propostas da lei do karma é que os seres, em certa etapa de sua evolução, comecem a elevar aquele universo, comecem a levar para cima aquelas energias materiais. O resgate da matéria, a divinização da matéria, é uma das tarefas kármicas que temos. Então, este universo fica no estado que fica, voltando para o princípio da partilha, porque a humanidade ficou identificada com a força da matéria, sim? Ficou errada, confirmou o erro. Sempre que a humanidade teve oportunidade de rectificar-se, de sair desse processo, ela não fez isso, mas confirmou o rumo que ela tomava, que ela havia decidido. Então, o mundo da matéria fica agora nesta situação que falávamos. A hierarquia tem que fazer aqui o que nós não pudimos fazer. Não pudimos. Mesmo que não pareça tão caótico, hoje só chove um pouco, fica um pouco frio, sim, mas amanhã vai sair o sol. Essa situação é ilusória. O mais grave não é visto aqui. Sim? Então, queda claro que o contato com estas civilizações é interno e que o resultado do contato interno é passado para nós, pela nossa alma, pela nossa mônada, segundo as condições de receptividade que nós ofertamos e a disponibilidade que nós podemos ofertar também. Porque para que é um contato? Um contato é para que você pueda assumir uma tarefa, um trabalho mais dentro
daquele desenvolvimento evolutivo que você está fazendo. Então, o contato não é para ficar contente porque vê uma nave, olhou uma energia, uma luz na noite. Não, não é para isso. O contato é para expandir a consciência do contactado e para que o contactado pueda ficar mais comprometido com a necessidade do planeta. Porque quando as consciências intraterrenas ou extraterrestres contactam a mônada, o espírito do ser, ¿sí? É para que aquele ser pueda ficar mais ampliado para assumir mais trabalho, porque temos muito trabalho para fazer aqui no planeta. Então, o contactado tem um trabalho sempre. O primeiro trabalho é recebe o estímulo, ¿sí? Percibe esse estímulo, sintoniza aquele estímulo, aprofunda o estímulo em sua consciência, implanta a energia do estímulo em sua consciência, mas a continuação tem que fazer algo que não é muito fácil, que é a transformação dele. Porque senão, o que ele recebe não pode passar para outros. Porque o primeiro campo que tem que se transformar com aquele estímulo, com aquela mensagem, é a própria consciência do ser que contacta essas energias. Então, se contactar estas consciências não é um fato que não necessita uma preparação, que não necessita um compromisso. Necessita preparação, necessita treinamento, necessita compromisso, necessita fidelidade, necessita que você entregue, ¿sí? Que você pueda soltar muitas coisas. A doação de você para a vida interna, intimamente para o Pai, necessita de tudo isso. Porque senão, as hierarquias que podem ofertar, ¿sí? O contacto, que eles podem produzir o contacto, não vão produzir, não vão ofertar, não vão estabelecer aquele contacto. Por quê? Porque a energia vai para o lixo, entende? Porque o contacto, além de que as pessoas fantasiam, que são mensagens, indicações, o contacto é um estímulo energético, é um envio de energia, que quando chega a um nível de nossa consciência, ¿sí? O corpo mental pode envolver isso, ¿sí? Aquele estímulo. O corpo mental envolve aquele estímulo e apresenta para nós como uma ideia, como uma inspiração, como uma indicação, como uma mensagem, mas originariamente o contato é pura energia. Então, os seres intraterrenos e extraterrestres não vão estabelecer contato, ¿sí? Se você não tem condições energéticas que permitam que isso pueda acontecer. Então, o único que prepara esta situação, o único treinamento para isso que você, como falávamos, tenta recuperar, resgatar, ¿sí? Esta questão da relação com o mundo interno de você. Para que você mude sua energia materialista, para que este fato pueda avançar, pueda se desenvolver. A hierarquia oferta, se tudo com o mesmo preço, isto, ¿sí? A hierarquia coloca a possibilidade de que com a mudança de energia os seres puedan mudar também, com a mudança de energia planetária, os seres puedan mudar também seu próprio circuito de energias. Porque quando muda a energia do planeta, as partículas mais receptivas são as pioneiras que também mudam sua própria energia. Quando o planeta, em 1978, começou a hipofunção e a desativação da energia masculina, o estímulo para também desativar gradativamente os chakras dos seres humanos também começou a se liberar. Mas, como ficamos numa transição, os chakras seguem ativos e naqueles seres que formam quase o 90% da humanidade, 90 sobre 100, que não puderam responder, que eles não ficaram respondendo à proposta evolutiva da Terra para eles,
durante miles, ¿sí? Miles y miles de decenas de miles de años. Entonces esos seres no pueden mudar sus circuitos de energía para responder a nueva polaridad energética, a polaridad femenina, porque ellos no pudieron terminar o entrenamiento y aquellas enseñanzas ofertadas para él en el ciclo anterior. Entonces, su circuito de energía es bello y responde a fuerzas materiales y responde a todo aquel acontecimiento kármico que les tiene como una carga, que eles têm como uma dívida. Eles têm o velho circuito de energia ativo porque têm muitas dívidas e só podem enfrentar aquelas dívidas, sim, com as velhas energias, porque aquelas dívidas são muito velhas, antigas. E o circuito este é ideal porque também é antigo e velho. São energias afins, entende? Tem afinidade. Mas aqueles que puderam responder evolutivamente, nas últimas encarnações principalmente, eles ficam mais atualizados, mais plásticos, mais flexíveis ante as novas vibrações do planeta. Então, tem a possibilidade de refletir em seu próprio circuito de energias a nova energia feminina. Mas esse acontecimento não pode acontecer pelos chakras. Não é que os chakras começam a refletir essa nova energia, que eles operam como espelho da nova energia. Eles cumpriram sua tarefa. Se fechou o ciclo deles. E aqueles seres que ficam receptivos começam a perceber que fica viva em sua estrutura da consciência outras energias. Isso está acontecendo muito hoje, que as pessoas consultam o instrutor dele. Estou sentindo coisas, uma vibração assim diferente, que não tem que ver com aquelas manifestações próprias da circulação de energia pelo circuito dos chakras. O circuito dos chakras permite a distribuição das energias do jeito, da maneira que a necessidade necessitava nas etapas que tinha que desenvolver. Então a energia tentava, sim, ascender, ir para cima, sim, e segundo a etapa daquele ser, ou daquela humanidade, daquela civilização, a distribuição das energias, sim, respondia às ofertas arquetípicas evolutivas que o planeta e o cosmos tinham para esses seres. Mas agora, então, a energia não é mais ascendente, não é mais da base da coluna. A energia ingressa pela cabeça. Ingressa pela cabeça, pelo hemisfério direito do ser. Sim? Se fala de cerebral direito, ingressa por um canal que é o cerebral direito. Mas passa, mas não queda aí ancorada. Passa. O canal fica um pouco aberto, começa a passar nos seres receptivos. Chega ao centro cardíaco direito, amplia também aquele centro, mas passa também, sigue até o plexo cósmico, embaixo da última costela. E, nesse ponto, ela se libera e volta para o reservório cósmico de energia. Não vai mais para os centros baixos do ser, para estimular a instintividade, a animalidade. Esta nova energia, este novo circuito, tenta estimular aquilo que não foi estimulado, porque a humanidade não pudo ampliar sua consciência. E se esgotou o ciclo dos chakras, se esgotou o ciclo da polaridade masculina e se esgotou a possibilidade de que a lei do karma possa regir no novo ciclo, sim, a superfície do planeta e os seres que moram nela. Porque o futuro ciclo é regido pela lei evolutiva superior. A lei do karma queda transcendida. Então, gradativamente, este processo de ingresso de energia pelo cerebral direito, passando pelo cardíaco direito, sim,
até o plexo cósmico direito, embaixo da última costela, aqui, e a saída dela começa a ser um mecanismo que vai fluir cada vez mais naqueles seres que puedan, ¿sí? Aí naqueles seres que eles possam ficar nesta sintonia, nesta alinhação, esta aceitação da nova relação da consciência com a oferta cósmica. Então, com os chakras existiam possibilidades de fazer técnicas para alinhar os chakras, para fortificar, ¿sí? Para harmonizar os chakras, mas o circuito do consciente direito, este novo circuito, não tem essa possibilidade, porque é um circuito muito delicado, delicado se diz, muito delicado, não pode ser manipulado externamente. Ele fica em mãos da própria consciência interna do ser. Se a consciência interna do ser não ativa algum dos centros do circuito do consciente direito, que é o primeiro sempre em ficar ativado e o último, aquele por onde a energia sai para o cosmos, ¿sí? Se a consciência interna não ativa, ninguém pode ativar, porque existe uma relação iniciática. Quando a consciência interna do ser alcança a primeira iniciação, porque as iniciações são internas, não são externas. Quando a consciência interna do ser, assistida pela hierarquia, passa pela primeira iniciação, ela pode ativar, ¿sí? Este centro, o centro cósmico, o plexo cósmico direito. Ela pode ativar isso. Começa a ativação deste centro que fica aqui na última costela, embaixo da última costela. Não é o primeiro centro ativado, o cerebral direito, nem o cardíaco. O primeiro centro é aquele lugar pelo qual a energia volta para o cosmos. Então, mientras isto vai circulando e vai ativando primeiro, a circulação prepara aqueles dois campos, o cerebral e o cardíaco, para a futura ativação. O que é mais primitivo, não mais primitivo, mais baixo de energia, é aquele que fica embaixo da última costela. O que sigue em intensidade e amplitude é o consciente direito no cardíaco direito. E depois o cerebral direito é o mais poderoso dos três. Então, esta ativação permite imediatamente que o ser pueda perceber a realidade totalmente em sintonia com a vida interna dele e com a energia cósmica do planeta. Minimamente ele começa a perceber a realidade com essa condição. Ele ganhou para ele a óptica espiritual da realidade e a óptica planetária da realidade. O que quer dizer a óptica planetária? O planeta é uma grande inteligência cósmica. Ele tem uma observação da situação do planeta que para a humanidade, em geral, não existe. Porque a humanidade é como um micróbio para essa grande consciência. Então, quando o ser começa a desenvolver este circuito, acontece que se estabelece um vínculo com a energia que não existia. E o ser começa a ter esta condição de perceber a realidade totalmente diferente. Depois começa, na segunda iniciação, o despertar, ¿sí? Do segundo centro, que é o cardíaco direito. Na terceira iniciação, ¿sí? Acontece o despertar do cerebral direito. E o ser tem, nesses momentos, ¿sí? Ampliações ainda maiores destas que não falávamos. Na quarta e na quinta iniciação, a interação destes três centros, entre eles, começa a se ampliar. E se estabelece um vínculo entre eles. Quase operam como a mesma energia.
ficam em uma síntese. A quarta e quinta iniciação servem para fazer uma síntese entre estes três centros. Mas quedam ainda, sim? Depois da quinta iniciação, quedam duas iniciações mais, a sexta e a sétima. E o que acontece com o circuito de energias nessas duas iniciações? Acontece uma coisa totalmente diferente, porque esse consciente direito, o cerebral direito, o cardíaco direito, o plexo cósmico direito, eles despertam sua atividade no campo etérico do ser. Igual que os chakras nesse sentido. Que eles ficavam ativos no campo etérico, sim? Na coluna vertebral. Com os chakras também, com o consciente direito também. Despertam, mas despertam no etérico do ser. O cerebral direito no âmbito etérico, o cardíaco direito no âmbito etérico e com o plexo cósmico também, no etérico. Mas agora, sexta e sétima iniciação, tem o despertar de dois grandes vórtices de energia, que também são o consciente direito, mas não podem despertar no etérico, porque sua potência é muito forte. O etérico do ser não pode receber essa potência. Então, eles despertam dentro da aura do ser. O primeiro que desperta é o menos potente desses dois centros. O primeiro que desperta é o segundo deles em intensidade. Na sexta iniciação desperta o segundo centro. Esses centros que despertam, sim, no campo áurico, têm o nome de supraluminares. São centros supraluminares. Respondem a energias supraluminares, energias que não ficam sem contato direto com os corpos da personalidade. Então, desperta o segundo centro supraluminar na sexta iniciação. E a sétima e última desperta o mais potente deles, que é o primeiro centro supraluminar. Quando o ser terminou de desenvolver o consciente direito, ele avançou e fecha uma etapa muito importante já, baixo a lei evolutiva superior. Isto que nós falamos até sétima iniciação, o desenvolvimento total, sim? Está mais perto do futuro da humanidade que do atual desenvolvimento do consciente direito, porque são muito poucos seres que desenvolvem esse circuito, sim? Porque são seres que respondem evolutivamente à nova polaridade, e mesmo dentro desses poucos, não existem tantos iniciados de sexta e sétima iniciação, porque a maioria dos seres humanos não tem a primeira iniciação. Então, só alguns dos seres, do 10%, que respondem evolutivamente à condição feminina, ficam preparando-se para a primeira iniciação, e alguns deles têm a primeira iniciação, quer dizer, estão preparados, eles ficam em preparação para despertar o plexo cósmico, sim? Ou tem desperto o plexo cósmico, mas ainda não tem o cardíaco, ainda não tem, sim? O mental, sim? O cerebral. Perguntam aqui das técnicas e da manipulação de energia. Parte da aprendizagem no ciclo anterior, pela oferta kármica, era reconhecer aspectos subjetivos da realidade, como, por exemplo, os princípios básicos da energia, porque a humanidade conscientemente só dava crédito às aparências do mundo da matéria, mas não podia perceber aquilo que ficava além das formas, além da matéria mesma, sim? Então, as técnicas, originariamente, permitiram a percepção da realidade da energia. E eles permitiram também que o homem percebera que ele mesmo era energia e que ele tinha que harmonizar com a energia presente em sua consciência, não só com a energia presente no mundo que rodeava, que ficava em volta dele.
Então, as técnicas permitiram isso, todas as técnicas permitiram isso. E também permitiram, sim, que o ser pudiera harmonizar a consciência externa dele com aqueles aspectos energéticos e subjetivos que tinham que actuar cada vez mais profundamente em sua consciência. Então, as técnicas foram muito boas, porque permitiram orientar ao ser no sentido que a realidade energética ofertava para ele. Então, no Oriente principalmente, mas também em outras regiões do planeta, sim? Tanto na Atlântida como agora, também na Lemúria, eles tiveram certas técnicas muito básicas e primitivas, mas na Atlântida, como agora, atualmente, as técnicas foram muito úteis. Mas acontece isto. Você conhece essa história do dedo que mostra a lua? Conhece? Sim? Conhece essa? O dedo. Se você fica mirando o dedo, não vê a lua. A história é essa. Uma pessoa estava assim, todos passavam e ninguém conhecia a lua. Então, um perguntou, mas por que você fica assim? Não, eu estou mostrando algo. Mas o que está mostrando? Eu que estou olhando um dedo de você. Não, você mire, siga a orientação da ponta do dedo. O que é isso? A lua. A lua, isso é a lua. Bem, aquele ser que descobriu a lua nunca mais olhou o dedo. Porque quando ele queria olhar a lua, ele sabia que a lua não era o dedo. A humanidade da Terra é especialista de saber onde está a lua, mas olha o dedo. Quer dizer, fica pegada àquele elemento que mostrou uma coisa, mas não é capaz de sintetizar e viver a relação com aquilo, sem o dedo que mostra continuamente. Então, eu estou frente à realidade e vou levando a fotografia de um dedo para ver a realidade, mas não tem sentido. A técnica demonstrou, revelou aspectos da realidade energética. Revelou ser, em muitos casos, a própria vida interna dele. Mostrou que a harmonia, o equilíbrio, a paz, eram coisas que tinham que ver com o seu interior. Mas uma vez que você conhece o caminho da harmonia, o caminho da paz, o caminho do equilíbrio, sim? Não necessita o dedo que mostra a lua. Então, as técnicas são próprias do ciclo anterior. Quando os seres, mesmo que tendo o dedo, sim, revelando a lua, eles dudavam se a lua era o dedo e o dedo era a lua. Mas agora, todos sabemos que o dedo não é a lua. Então, quando as pessoas ficam tão cômodas praticando técnicas, são como aquele que fica pegado ao dedo. Porque você tenta fazer isto. Aquilo que você pensa que a técnica passa para você, você solte a técnica por um momento, fique aí sentada na cadeira, fique tirada no chão, fique recostada no leito, só fique. E permita que sua consciência sintonize aquilo que a técnica necessitou mostrar para você. Porque é um fato de sintonia. A técnica mostra o caminho, mas não permite, sim, fazer, não, ela não faz aquilo por você. Então, as técnicas têm que ser sintetizadas. É uma coisa que tem o nome de atitude. Se você tem a atitude necessária para que a vida interna possa se mostrar para você, se você tem a atitude e sostém essa atitude de busca interna, de sintonia interna, de alinhação interna, sim? Se você tem vocação interna, já não necessita que o dedo mostre a lua. Não necessita isso. Você já tem um contato com a lua mesma.
A técnica já mostrou aquilo. E além disso, também permitiu contato com aquilo. E quando o contato com os aspectos subjetivos da realidade acontece uma coisa que é um processo oculto, que é a relação que passa a se concretar entre as partes. Ninguém sabe como acontece, mas quando você internamente entra em contato com o aspecto energético, vai viver uma síntese, uma aproximação, que se sua atitude é a correta e se você alimenta aquela atitude correta, isso não vai se dissolver. Mesmo que não vai se dissolver, vai se ampliar a relação com esse fato energético, com essa realidade subjetiva. Então, hoje você pode viver diretamente uma relação muito mais profunda com o mundo das energias, com o mundo subjetivo, com a própria vida interna, quer dizer, com a harmonia, com o equilíbrio, muito mais profundo, se você depende de qualquer estrutura e fica livre, porque a consciência necessitou essa bengala, esse bastão, em umas etapas, nada mais. Mas se você tem isso como adorno, ou fica pegado a isso, fica estancado. Porque o que sigue, você não pode sintonizar. A técnica foi inspirada pelos maestros, pela hierarquia, para completar aquilo que não ficava completo em nossa consciência, para poder assistir certas etapas. E a humanidade sempre repite o mesmo erro. Ela fica pegada com tudo aquilo que permite viver com facilidade as situações. Então é muito fácil emplear a técnica. O difícil é prescindir dela, é afastar a ela. E uma vez que você entrou em contato com aquilo que ela permitia, você tem que quedar em contato com ela, com aquilo que descobriu, e não com ela que chegou para esse ponto, que permitiu que você conhecera aquilo. Sim? Então, existe esta coisa de ficar atento para confirmar se você necessita já soltar as técnicas. Mas dentro do processo das técnicas, existe uma coisa que é muito perigosa, que é ficar na manipulação de técnicas que têm como objetivo direcionar a energia, manipular a energia. Isso é perigoso, muito perigoso. Porque se você fica com uma técnica que oferta que você fique mais distendido, que você fique mais suelto, mais flexível, sim? Fica tranquilo, até esse ponto é inofensivo o processo. Mas quando você tenta utilizar técnicas com objetivos determinados, porque quer obter alguma coisa, deseja uma coisa, vai utilizar a técnica para lograr aquilo. Ou aquele ser tem uma doença e você não gosta que tenha uma doença e oferta curar a ele. Você ingressa a um terreno, a uma faixa de energia que tem um custo kármico muito grande. Porque uma das coisas que a humanidade não entendeu, que a técnica nunca falou para os seres humanos, nunca prometeu, nunca confirmou que a energia era estúpida, que a energia necessitava manipulação. Nenhuma técnica genuína, inspirada pelos instrutores, mesmo do ciclo anterior falamos, não? Prometeu que a energia não sabia o que fazer aqui neste plano e necessitava que nós manipuláramos e passáramos orientação para que a energia pudesse circular. Isso é muito perigoso, porque vamos ao princípio da palestra de hoje, da partilha de hoje, quando nós falávamos que a identificação do homem com as forças da matéria permitiu a ampliação do domínio dessas forças aqui. As forças sim podem ser manipuladas, as forças sim podem ser dirigidas, porque as forças, elas tentam sempre que você manipule e dirija, porque as forças, quando você manipula e dirige, cerram a gaiola para você e você queda engaiolado.
porque entrou no jogo delas. Elas ofertam o dinheiro que você não tem para pagar a dívida, mas depois cobram a própria vida de você também, não só o dinheiro que prestaram. Mas a energia não é esse processo de jogo de forças brutal da capa psíquica. A energia é a vida mais inteligente que você pode perceber. A energia é vida absolutamente inteligente. Não necessita, quando chega do centro da coordenação cósmica, quando ingressa aqui, neste plano, não necessita que nenhuma pessoa trabalhe de GPS para ela. Não necessita que ninguém diga onde queda alguma questão, que tem que ser feito, onde fica um problema, onde não fica. A energia é absolutamente omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tudo sabe, ela tudo pode e fica em tudo. Então, muitas técnicas hoje tratam a energia como se a energia fosse minusválida, como se a energia fosse uma pessoa com deficiências mentais. Então, quem tem as deficiências é aquele que tenta manipular a energia, não compreendeu nada. Então, a primeira excusa que tem, aqueles que dirigem energias, não, eu só me ofereço como canal. Mas é uma excusa infantil, porque por mais que ele se ofereça como canal, é energia que tem o conhecimento se o ser sirve ou não sirve como canal. Mesmo que ele não se ofereça como canal, a energia vai ter nele vai olhar nele um canal e vai utilizar como canal, não vai pedir permisso. Porque por energia é omnisciente, é omnipresente, é omnipotente. Quer dizer, se a energia sabe que você é um canal não necessita dar permisso para a energia. Porque se você é um canal, quer dizer que sua trajetória evolutiva, aquilo todo de sua evolução, serviu para que você fosse um canal hoje. Você não vai ser um canal porque estude uma técnica. Porque a técnica é uma teoria. E a energia não é uma teoria. A essência de tudo no cosmos. Então, se você quiser trabalhar com energia, tem uma coisa que é muito simples, muito efetiva. Essa coisa tem um nome. Nada. Nada. Não tem que fazer... Agora vamos para aí. Não tem que fazer nada. Então, se você, a energia, a energia encontra disponível, sem expectativas, em silêncio, receptivo, ela pode actuar através de você. Se ela considera, mas você não pode forçar isso. Sim. Sim. Bem, isto de que existem muitas energias é relativo. Porque a energia, ela vai se diversificando segundo as necessidades e a densidade dos universos e as faixas da realidade. Nos níveis mais elevados do cosmos não existem muitas energias, existe uma só energia. Não existem muitas vidas, existe uma vida única. Não existem muitas essências, existe uma essência única. A aparente diversificação é para o padrão heterogêneo das faixas cósmicas mais baixas. A energia que alimenta tudo o que você fala de múltiplo e diverso é única. Só que ela, em sua condição de ficar em todo, de saber todo, sim? E de poder todo, ela expressa sua condição segundo as necessidades das partículas. Então, no ciclo anterior, a energia se manifestou como técnica. Mas neste ciclo que começou, a energia não alimenta mais aquele formato que ela assumiu, que ela manifestou. Neste ciclo, a energia quer ficar nua para você. Nua se diz? Sim. Então, se você aceita a energia nua, é muito bom.
Mas se você diz, não, não, coloque alguma roupa, por favor. Então, você limita o contato com a energia. E quando ela se apresenta nua para você, não pede nada. Porque pede que você também fique nuo. Nuo de quê? ¿Sí? Soltando expectativas, soltando protagonismo, ¿sí? Tirando de sua vida expectativa, protagonismo, ¿sí? Metas pessoais. É muito comum que as pessoas que manipulam energia não são pessoas com metas universais, com propósitos elevados na vida. Mesmo que sejam aparentemente positivas suas intenções, sempre têm ânsia do protagonismo, sempre querem, eles necessitam ser reconhecidas, porque eles manipularam energia e fizeram alguma coisa boa com a energia. Então, o ser tem que olhar sua própria vida, conhecer sua própria consciência e perceber se ele não necessita ser reconhecido. Porque uma das coisas que a energia nua necessita de você é que você não necessite nenhuma coisa, nenhum reconhecimento, que você não busque nenhum protagonismo, que você compreenda que você não é omnipotente, não é omnipresente, não é omnisciente. Quer dizer, você não pode todo, não fica em todo e não sabe todo. E a energia é pura vida inteligente. É aquela manifestação absoluta de inteligência. Por isso a energia é o que dirige todo o cosmos, não alguma parte, e não chega para outra. O cosmos é aquilo que é, porque a energia é aquilo que é. Você pense que a energia ordena, organiza, ¿sí? E coloca para os universos, os sistemas solares, galáxias, os planos, as dimensões, os níveis, os patamares, mesmo o âmago de tudo, ela coloca o necessário para que o universo mesmo permaneça em um equilíbrio perfeito. Então, que coisa pode necessitar a energia que nós digamos que ela tem que fazer? Então, a energia é imperfeita. Por quê? Porque necessitou que venha aquela pessoa e diga, você tem que fazer tal coisa. A energia, se supongamos, com humor, com muito humor, que a energia vai perguntar, e por que eu tenho que fazer aquilo? É porque é necessário. Então, se é necessário, a energia não sabia que era necessário, sendo que ela é omnisciente, quer dizer, ela sabe tudo. Ela conhece sua consciência antes de que sua consciência existiera. Para uma pessoa que é das ciências exatas e que lê sobre a teoria... Pode falar mais alto. Como é que para uma pessoa que é das ciências exatas, uma pessoa extremamente argumentativa, como é que se explica o que é essa energia? Como é que se pode, através da linguagem, da articulação, transmitir a essa pessoa? Sim. Mas, sim, que não é, que é curioso porque na prática é uma pessoa bastante espiritual, não discursivamente, mas para ter uma conversa com esta pessoa, que acaba por ser um núcleo, não é só uma, mas ela é protagonista nesta postura de ceticismo. A pessoa fica em busca espiritual, fala você? Não. Quando se fala em energias, estamos num grupo, estamos em conversa, estamos em jantar e alguém fala em energias, alguém fala em reiki, alguém fala em cristaloterapia. Isso que é energia. Porque esta pessoa lê muito sobre ciência e está constantemente... Então a energia pode ser gravítica, mas que energia? O que é que vocês querem? Nós recém e nós de facto definimos energia. Não sabemos especificar, não é? Entramos depois num discurso que não alcança esta pessoa, que não a capta. Que não chega a ela. Do ponto de vista mental, pronto, intelectual. Então perceba isto. Nós recém definimos energia. Mas se uma pessoa não chega com sua consciência para essa definição, é que não é momento para ela, para aprofundar a verdade da energia. O primeiro que a pessoa tem que saber é que tudo é energia, que nenhuma coisa fica afastada da energia. Por isso que nós falávamos, energia é omnipresente, tem presença absoluta em tudo. Nossa mente é energia, nosso espírito é energia, nosso sentimento é energia, nosso corpo é energia.
o vazio, que não existe energia. Por que não existe o vazio? Porque a energia fica mesmo no vazio. Então, a energia é tudo, nenhuma coisa fica afastada da energia. Só que a pessoa que você fala, ou algumas pessoas com essas características, necessitam uma definição materialista de energia. Então, é muito simples. Que ele prenda um fósforo. Isso também é energia. Energia é tudo. Mas se a pessoa não fica pronta para reconhecer a inteligência da energia e só pode perceber os aspectos mais materiais da energia, ela vai ter que fazer experiências materiais com a energia para poder ficar expandida depois dessas experiências, para poder sintonizar a verdade da energia em outro patamar. Porque a energia não pode se manifestar em seu estado mais puro para aquele que não fica preparado. Mesmo que isto que estou falando da energia não é o estado mais puro da energia, mas é o estado que neste ciclo, agora, a energia está ofertando para a humanidade da Terra, mas não é o máximo da energia, não há manifestação máxima da energia. Por quê? Porque nenhum de nós poderia ficar em contato com essa voltagem da realidade cósmica. Mas agora, o que a energia pede é isto para a humanidade. Se a energia tivesse que falar com a humanidade, falaria assim: você já fez todas as experiências, pediu a Deus, pediu a energia, manipulou a Deus, manipulou a energia, fez tudo. Treinou com egoísmo, sim? Treinou com desequilíbrio, com desarmonia, fez tudo. Agora o treinamento é para outra coisa. Já você tem muitas dívidas, sim? Kármicas. Não tem que seguir acumulando mais. Então, essa energia agora pede a humanidade receptiva, não a toda a humanidade, porque toda a humanidade não é uma utopia. Existe aproximadamente um 10%, 10 sobre 100 da humanidade, que podem compreender um pouco mais precisamente isto que nós falamos. Então, a energia sabe que a maioria não pode sintonizar isto que nós estamos falando, mas principalmente as mudanças filosóficas e energéticas que viveu a humanidade começaram pelas minorias. As maiorias não são ferramentas das mudanças. As maiorias são ferramentas de inércia somente. Então, estes novos conceitos, esta atitude para a energia não é para todos. Se você tem um grupo ou participa de um grupo onde muitos não podem ficar em sintonia com os novos padrões de energia deste ciclo de transição para a nova energia feminina, ou você não está no lugar que tem que estar, ou eles não estão no lugar que tem que estar. Eu acho que não é isso. Eu acho que é preciso haver a tal síntese que referi há pouco, que é, para nós, falamos de energia e todos compreendemos, mas para chegar a outras franjas, pessoas com outra mentalidade, pessoas com outra formação, precisam de abrir os seus canais. A linguagem tem de mudar e refinar-se. Precisam. E isso não está a acontecer porque continuamos a usar a palavra energia. Escutem. E não há uma especificação. E ao ver essa especificação e a pessoa mentalmente perceber que ela percebe de outra forma, eu noto no dia-a-dia dela, ela comunga com a natureza, ela faz pão, mas o discurso de energia é fraco. Então, não fica pronto para este processo. Então, tem que seguir com aquele outro, em contato com a natureza, porque não é menor, não é pior ficar em contato com a natureza e não ter o alcance dos novos conceitos. Não é nem melhor nem pior, é diferente. Os seres não são melhores ou piores, são diferentes. E por mais que você queira adaptar para um ser que é diferente, um conceito elevado de energia não chega nunca. Mas só dizemos energia? Se só dizemos energia. Por isso, toda energia, então, ela, em contato com as forças da natureza, está fazendo experiência com energia que sim para ela alcança. Então, tem que seguir com isso. Quando ela termina esse processo com a natureza,
Então, o que vai acontecer? Vai entrar em contato com a supranatureza, que estou falando da nova energia, da nova manifestação da energia. A velha manifestação da energia tem que ver com a natureza. Mas a natureza, sim, é um conjunto de leis, de forças, de entidades. Compreende? Mas não é o máximo que tem o planeta para dar, nem o máximo do cosmos. A natureza, o aspecto externo da realidade evolutiva, de um nível, é o aspecto externo. Isso é a natureza. Existem seres que têm que fazer experiências com a natureza de certas faixas de energia. E quando terminam, esgotam todo esse processo, que pode necessitar muitas encarnações, vão a começar a fazer experiências com a supranatureza, que é o novo conceito de energia. Então, a supranatureza dirige ocultamente a natureza. Então, se o ser não tem condições para um novo estado de consciência, tem que seguir trajando com aquilo que ele tinha à disposição. Porque o ciclo anterior também necessita, para alguns seres, extender as influências de aqueles conhecimentos, porque estes seres têm demora, vêm um pouco atrasados se diz? Sim, vêm um pouco atrasados, então eles têm que treinar com o velho ainda. Então, se você fica em sintonia, sim, o processo que você tem para fazer como serviço para aqueles outros seres é sintonizar e aprofundar aquilo que eles não podem aprofundar e sintonizar. Esse é o trabalho de serviço de quienes podem compreender e perceber aquilo que os outros não podem. O ser que pode fazer sintonia com uma nova realidade, com uma nova instrução, com um novo aspecto da energia, tem que ancorar isso nele e irradiar aquilo que ancorou nele, que ele percebeu. A principal irradiação, sim, de um ser, sim, é a ferramenta que ele tem. A irradiação que você tem, compreendendo. Não, o discurso não importa muito, amiga. Não fique obsessionada com isso. A palavra é um revestimento de energia. Se você fica obsessionada, a sua palavra não vai transmitir energia. Vai ser a ferramenta de seu desejo ou de sua decepção frente a alguma coisa. Compreende? Você tem que ficar neutral. Você, nesse momento, não fica neutral. Fica muito mobilizado emocionalmente. Não é o sentido disso. Se você quer fazer algo por aqueles que não podem sintonizar certas coisas, primeiro você tem que ficar em harmonia, alinhada em sintonia, e não tem que ficar excedida em energias. Sim? Você compreendeu a definição de energia que nós falamos? Você, não aqueles outros. Você compreendeu? Eu sobretudo sinto, mas gostava de poder transmitir, de articular. Este é o tema. Para que você pueda transmitir e articular, tem que ter essa tarefa. Como você acredita que tem essa tarefa? Mas todos temos a tarefa de irradiar. Mas não todos temos a tarefa de articular. A palavra é uma ferramenta de energia. Mas também pode ser uma ferramenta daquilo que não temos trabalhado. A palavra é um revestimento só. Se a palavra não fica em mãos de sua vida interna, de sua consciência interna, então fica em mãos de seu corpo emocional, de seu corpo mental. E por mais que você tenha muito treinado o corpo mental, o corpo emocional, a palavra vai ser psiquismo. Entende isso? Então você fique mais tranquila. Se você percebeu alguma coisa neste discurso, nesta partilha, que sirve para a sua consciência, você fique em silêncio e permita que o processo de síntese e de irradiação possa acontecer. O melhor serviço que você pode fazer é esse. Irradiar. Se você intuitivamente percebe que uma pessoa fica pronta para receber uma explicação dialética, o uso da palavra, você acompanha, assiste a irradiação que você tem com o uso da palavra. Mas o uso da palavra não é principal nestes fatos de instrução espiritual.
Os instrutores espirituais não foram efetivos pelo uso da palavra, sino pela irradiação que eles tinham. E muitas vezes eles tinham que romper resistências dos outros. Porque é muito comum que as pessoas, ficando frente a um instrutor espiritual, fiquem em resistência. Sim? Eles vão levadas pela energia, que tem sabedoria. E sabem que eles têm que ficar aí para receber, sim? Para receber, como se diz, as batidas de energia. Sim? Que a energia bata a sua dureza, sua inflexibilidade. Então, você fique tranquila. Se sua intenção é servir, pense que o serviço tem que ver com a relação interna e que a palavra, para ser uma ferramenta da vida interna, necessita impessoalidade, não ter preferências, não ter mobilizações emocionais. Sim? Se você permite que seu corpo emocional defina o que tem que ser feito a favor de uma pessoa, de outra, como tem que ser feito, mire, lembre sempre isto, o corpo emocional não sabe nada da vida. Nada. Se você fica mobilizado emocionalmente, não pode ter precisão, não é objetiva. Você, eu, qualquer, hein? Aqui entre nós, qualquer que tem mobilização desse tipo, não pode servir o processo. Então fique tranquila, porque aquilo que você tem para dar, e se isso tem que receber uma pessoa de você, vai receber. Mesmo que você não saiba explicar algumas coisas, mesmo que ela não pueda sintonizar explicações, o vínculo energético é o principal. Porque o que transforma a vida é a energia. A irradiação é uma ferramenta direta da circulação de energia. A palavra pode ser muito enganosa, mas aquilo que sai de sua consciência como irradiação não tem mentira nenhuma. Sim? É pura verdade. E aquele que é tocado pela verdade tem uma ferramenta à disposição. Depois ele aceitará ou não aceitará o processo. Sim? Já agora fazer uma pergunta. Sim. Portanto, daquilo que eu entendi, a forma... Pode ser mais alto? Daquilo que eu entendi, a forma talvez mais correta para contribuirmos para a evolução do planeta será de facto entrarmos em... termos uma percepção da nossa própria energia, a ligação com o cosmos, e não temos qualquer preocupação em ajudar este ou aquele ou aquele outro. Isso é que é... 50% e 50%. 50 e 50. Por quê? Porque a lei do serviço, hoje, tem que ser percebida em sua nova condição. Antigamente, a lei do serviço era fazer o positivo continuamente para todos. Se você, ante uma situação que olhava, que percebia, não fazia o positivo para ajudar as pessoas, você não servia. Mas você era um servidor se fazia aquilo. Bem, hoje, a energia estimula uma ampliação da compreensão da lei do serviço. A lei do serviço é fazer, em uma situação, aquilo que as leis e a própria energia estimulam a consciência do servidor. E a consciência do servidor não é estimulada para interferir a lei do karma da superfície do planeta. Porque se você passa por uma situação, não? E vê uma pessoa que fica tirada na rua, na estrada, não sei, ferida, e você vai a trabalhar com essa pessoa, com toda a boa vontade, e a pessoa queda quadriplégica porque você moveu. Você fez o serviço, mas para a pessoa, se os médicos dizem, não, aquele que ajudou você, que foi um bruto, que moveu, foi a consequência de que você hoje é quadriplégico. Então a pessoa, é possível que em cima mande um juízo com um advogado para você. Isso é um extremo que eu estou falando. O que quer dizer? Você tem que discernir quando a vida interna dele, a energia interna dele, revela para ele, mostra para ele, inspira em sua consciência que ele tem que fazer uma ação de serviço, que ele tem que participar assistindo uma coisa em particular. Então, a energia de serviço tem seu princípio, sim? É uma fase que se chama compaixão.
E as pessoas têm confundido o sentido de compaixão. Eles pensam que o ser que tem compaixão é o ser que em seguida corre com todas as pessoas para ver quem necessita. Necessita dinheiro, dou dinheiro. Quem necessita? Trabalho, vou buscar trabalho. Quem está? Fica doente, vou buscar o remédio. Isso não é um ser compassivo. Esse é um ser que vive louco e que vai terminar louco pelo seu corpo emocional, que não tem equilíbrio, não tem maturidade. O ser que tem treinamento kármico com a compaixão, como o caso de Buda, tem uma atitude diferente. Buda, ele podia, nós contamos isto muitas vezes, Buda podia comer frente a um ser que tinha fome, muito tranquilamente. Mas ele tinha que perceber que o karma daquele ser era fome. Se Buda percebia intuitivamente, nessa compreensão da compaixão que ele tinha, que aquele outro, frente a ele, foi colocado pelo karma para que ele interrompera a fome, o frio, ele entregava a comida e entregava a túnica para aquele outro. Não comia, ia nu. Entende? Mas essa compreensão faz a diferença. Se as pessoas pensam que fazer tudo compulsivamente para todos é servir, é só interferir o karma. Por quê? Porque a lei do karma coloca situações dificultosas para pessoas, difíceis, pesadas, que eles não gostam, e vem algum outro distraído e tira para ele o que não necessita. Por quê? Porque o que ele necessita é aquilo que a situação coloca para ele. Então, não é necessário interferir as leis, que somos especialistas em interferir as leis. Por isso, quando você fique perto de alguma pessoa que não tem uma condição, não tente compulsivamente, por todos os métodos que você conhece, que ela supere aquela limitação. Aquela limitação. Por quê? Porque todo o trabalho que ela tem que fazer para superar sua limitação vai ser interferido. Porque você considera que o karma fica equivocado com ele, que colocou uma situação de ignorância. Você vai pensar, não, ele não tem sabedoria porque tem uma pouca cultura, porque os pais eram pobres. Não importa o historial kármico do ser. O que importa é o eterno presente, o que acontece neste eterno presente. E você fica frente a esse ser, neste eterno presente. Então, tem que perceber o que acontece com ele. Agora, vocês podem perguntar, e se não percebo? Eu vou embora? Não. Se você não percebe, tente ficar um pouco silencioso, em sintonia. Se você consegue sintonia, aquietar os corpos, ficar alinhado, sereno, sim? E assim mesmo você não consegue perceber, então tem que fazer o positivo. Porque para a lei do karma, o karma que você vai receber por fazer o positivo é muito menor que se você abandona a situação sem saber o que fazer. Então, mesmo a lei do karma dá garantias para você, para que você não abandone aquela situação sem saber o que tinha que fazer. Muitas pessoas perguntam, o que tenho que fazer com isto, com aquilo? Se não tem informação, fique quieto. E se na quietude, no silêncio, não recebe, tem que fazer o positivo. Mas gradualmente, gradativamente, se você tem essa atitude de ficar aberto e receptivo para ver que coisa necessita energia de você, não você utilizar a energia que alimenta a sua consciência para fazer o que você quiser, sino que você fica receptivo para a vontade da energia. Então você pode começar a avançar. E quando você fica em silêncio, buscando receptividade, vai começar a receber estímulos que vão revelar a você que necessita aquele outro. Se necessita fome, necessita comida. Se necessita água, necessita sede. Se necessita frio, que você entregue para ele a saca.
se necessita um conselho ou não necessita nenhum conselho, e ficar sozinho para encontrar a solução da situação. Então, esta complementaridade entre aqueles que começaram a perceber as leis e como as leis brindam oportunidades evolutivas para todos, e aqueles outros que não conseguem perceber a lei, mesmo que pedem ajuda sempre, sem buscar a solução em seu próprio interior. Porque é mais fácil solicitar ajuda, sim, para as pessoas, que ficar atentos à vida interna, entregue para a vida interna a sua vida, e tudo cambia, tudo muda, sim? Muito mais fácil também para algumas pessoas fazer de tudo por aquele outro, porque o que principalmente buscam é que sua consciência não tenha cargas, porque molesta a eles a carga da consciência. Muitas vezes não é o fato, vou ajudar aquele outro, mas não quero depois carregar com isso de que não ajudei. Então, mesmo que o egoísmo mobiliza muitas ações de serviço que não são serviço, porque existe especulação presente. Mas também se pode ajudar por amor. Quer que Sim. aquela pessoa fique melhor. É que tem que ser assim. Mas como se chama amor neste universo? Qual é o nome dele? Sente-se. É? Sente-se. Não, sente um sentimento. Amor não é um sentimento, é uma energia. Não. O sentimento serve para qualificar a realidade. Então, se amor é um sentimento, nós estamos colocando muito embaixo o que é amor. Porque se amor é um sentimento, o amor nasce em você. E o amor nasce em você ou nasce no Criador? Sim, no Criador. Bem, então você não pode definir como um sentimento o amor. Porque se nasce no Criador, é um aspecto do Criador, quer dizer, é ferramenta da criação. Se você define como sentimento, você é o Criador. Porque o sentimento, sim, nasce em seu próprio corpo emocional, em sua consciência emocional. Mas a pergunta foi, qual é o nome, em termos espirituais, ocultistas, metafísicos, do amor? O nome é amor-sabedoria. É o segundo raio, energia crística, segundo raio. Mas o nome dele neste universo kármico, porque nos universos kármicos o amor tem o nome dual, como se diz, composto. Sim? Amor-sabedoria. O que quer dizer? Que no universo kármico, a energia que nos níveis superiores é só amor, nos universos kármicos é amor-sabedoria. Que primeiro você tem que treinar com amor sem sabedoria para chegar a amor com sabedoria. Então, você pode trabalhar com amor humano, que não é sábio, que não tem sabedoria. Então, vai fazer esses atos positivos, liberando o amor humano, que não tem sabedoria. É bem bruto o amor humano. Por isso, o amor humano serve para que você possa amar a sua avó, a seu cachorro, a seu passarinho, a sua pai, a seu irmão, mas não ama toda a humanidade. Porque se você ama toda a humanidade, então tem amor-sabedoria. Tem amor universal, amor cósmico. Mas quando as pessoas passam na rua, na estrada, frente a você e seguem seu caminho, para você essas pessoas são indiferentes. E se essa pessoa morre na próxima esquina e você se entera e diz, oh, morreu. Mas se morre o seu pai, você vai ficar chorando um mês. Então, o amor humano é um amor discriminativo, não tem sabedoria. O amor com sabedoria não discrimina. Sabe o que acontece? O amor com sabedoria chega do cosmos, do centro da vida cósmica. É um amor único, universal, sim? Profundo. Chega do próprio âmago do Pai a cada nível. Ele ama em cada nível. Ele segue seu caminho em cada nível. Chega à sua consciência, passa pela sua consciência, ama. Você não tem capacidade de amar. Eu tampouco. Mas temos que ter capacidade de ficar abertos para o amor. Então, o amor, se você fica aberto para a vida interna, incondicionalmente ofertado para a vida interna, quando o amor do centro cósmico chega a você, atravessa a consciência de você, amando a você, mas ama através de você e segue seu caminho.
Então, tudo o que você faz, quando chega a esse patamar, quando chega a esse nível, tudo o que você vai fazer é amor. É um universo que está regido, como esse universo, pelo segundo raio, porque este é um sistema solar que está dirigido, regido pelo segundo raio, energia crística, amor, sabedoria. É um planeta que está dirigido também dentro desse universo pelo segundo raio, mesmo que não pareça neste planeta, não? Porque é o amor humano que ainda tem influência maior. No sector da galáxia, também tem segundo raio. Quer dizer, nós temos uma triple condição de estímulo da energia de amor, galacticamente, sistemicamente e planetariamente. Por isso, a tarefa dos instrutores aqui na superfície da Terra foram tarefas crísticas. Mesmo Buda, mesmo Krishna, foram representantes crísticos. Não importa se de Oriente, não importa a época, não importa o discurso deles, porque os Cristos têm sabedoria. Por isso são Cristos, são a síntese do amor-sabedoria. E não existe um só Cristo. Para este planeta, a energia crística, a hierarquia crística, enviou o Cristo que tinha a consonância, a ressonância cósmica, a qualidade crística necessária para as necessidades do planeta também. Não podia enviar a hierarquia crística a outro Cristo que esse, era perfeito para nós. Mas ele operou através de Krishna e antes de Krishna, de outras consciências, que a humanidade perdeu o rastro, ¿sí? A consciência disso. Operou com Krishna, operou com Buda, com Zoroastro, com Apolônio de Diana, com Jesus. Também operou com outros seres que não eram Cristos, mas ficavam alinhados à energia do amor, mas com sabedoria. Sim? Então, isto de compreender as ações de serviço como uma oportunidade de poder obedecer os estímulos internos que vai revelar o ser que tem que ser feito, é a situação mais propícia para começar a preparar a consciência para algo que vai acontecer quando se esgote a transição do planeta, com o fim da transição do planeta, que é aquilo, é a transcendência do livre-arbítrio, a transcendência da lei do karma. Porque o ser pensa que é livre porque ele pode elegir. Mas o conceito da alma dele é diferente. Para a alma dele, para o espírito dele, para a mônada dele, para a hierarquia, ele não é livre, porque ainda não descobriu que tem que entregar, ¿sí? Transcender o livre-arbítrio. O ser, do ponto de vista interno, espiritual e cósmico, é livre quando ele renuncia na matéria a elegir e fica aberto à vontade superior do cosmos, que é o mesmo que dizer que fica aberto a seu próprio eu superior. ¿Sí? Então, essa instância está sendo muito estimulada hoje. Os seres estão sendo estimulados não para elegir, sino para ouvir a voz interna. Quantas pessoas que estão aqui mesmo, ¿sí? Quantos de nós fizemos experiência de tentar fazer alguma coisa e que de repente uma energia muito poderosa, profunda, ¿sí? Frenou, não, como se diz, travou? Travou aquele ato, travou aquela atitude. E percebimos que o rumo da ação era outro. E onde pensamos que a procedência daquilo, a origem daquilo? Daqui da matéria mesma. A matéria não tem essa capacidade. Aquilo que travou a possibilidade foi a própria vida interna, que percebeu que aquela decisão era muito tóxica para o ego e para a personalidade. Então enviou um forte estímulo para travar aquilo. E como aquele ser já está em uma etapa receptiva, compreendeu a sinal, compreendeu o símbolo e não insistiu. Isso não passou a algum de vocês? Continuamente acontece. E vai acontecer mais. Porque o treinamento é para isso. Para que nós percebamos que se ficamos atentos, receptivos, doados para a vida interna, vai começar uma relação
sim? Vai fluir continuamente a vontade interna, as sinais, os símbolos, sim? As mensagens mesmas da vida interna. O discurso da vida interna vai ficar, sim, simbolicamente actuando em nossa consciência. Então vamos a ser obedientes disso. Temos que chegar a uma etapa de obediência desses estímulos. E quando você começa a treinar com isso, é muito simples. Porque cada vez que você obedece, a luz que vem do próprio interior, sim, a energia que vem do próprio interior, eleva a consciência. E você fica em um estado que nunca vai encontrar pelo livre-arbítrio, elegendo. Entende? Então é muito necessário. Para finalizar o encontro, nós temos que levar para nossa casa este conceito de que nós somos todos responsáveis de que a transição do planeta pueda ser feita de um jeito, de uma maneira mais elevada, mais estável e com mais luz. E isso acontece se eu entendo, percebo e assumo a transição do planeta como a minha própria transição. Porque se eu não mudo, não pode existir a mudança planetária. Obrigado.